veio parar nos Estados Unidos? Nossa, eu sempre tive paixão pelos Estados Unidos. Eu tenho 2 tios, irmãos do meu pai, que moravam aqui em New Jersey. Eles são bem mais velhos. Meu pai é o penúltimo de 13 filhos. Então, os 2 irmãos dele são dos mais velhos. Eu tenho que fazer a piadinha. Todo mundo da família tem muitos filhos, Muita né? gente. Mas você vai parar no quarto? Se eu fosse mais nova, eu ia tentar convencer o Ricardo a mais um, mas eu acho que acabou. Meu corpo é difícil no corpo da mulher, né? E não é pelo como que meu corpo parece, assim, é pesado, é doído, é puxado. Mas vamos ver, né? Nunca diga nunca. Pertence. Eu fico assim, nunca é muito forte, então é que eu fiz 40 agora, enfim, né? Mas eu sempre tive essa paixão pelos Estados Unidos porque eu via meus tios, meus primos, tenho 2 primos, o Brian e a Cassandra, que né, nasceram aqui, é filho de pai brasileiro, que é o meu tio, com uma americana. E eu tive 2 primos que vieram fazer intercâmbio aqui e voltaram falando inglês, tipo, como se fosse um passe de mágica, né? Tipo, porque para quem fica no Brasil, foi, voltou, nossa, tudo lindo, tá falando inglês. E eu sempre também tinha paixão por falar inglês. Só que eu nunca consegui terminar um curso. Nem eu. Eu também nunca. Tem gente... Meu irmão aprendeu a falar inglês em curso de inglês no Brasil. Mas aí é aquela pessoa que tem um dom para línguas, que não é o meu caso e pelo jeito não é o seu. O pessoal não fala assim, aprendi ouvindo música. Não. Gente, como? Não. Então, eu conheço gente que ouve um negocinho que você coloca para ouvir quando você vai dormir. Não. E aprende dormindo? Como é que faz? Mas tem gente que é maravilhoso, né? Então, não era no meu caso também. Então, tentava os cursinhos, nada. Era sempre the books on the table, verbo to be. Aí, eu vi meus primos fazendo intercâmbio, eu falei, essa vai ser minha solução, vai ser na marra. Aí, pensei em fazer high school, só que o high school, você tinha que falar inglês, um pouco de inglês para vir. E não era minha opção. Aí, descobri um curso de... chamava... Como que chama? Era... Ano acadêmico abroad, um ano acadêmico abroad, pela EF, lá essas agências. Aí tinha uma brochura, assim, que a mulher mostrava, que escola que você quer ir? Daí eu abri assim, e eu fui pela foto, eu não sabia nada. Aí eu vi uma escola, parecia de filme, de cinema, assim, em Boston. Eu nem sabia que uma das maiores comunidades brasileiras era em Boston. Mas eu vi a foto da escola, eu apaixonei, essa. Aí a mulher, tá bom, tive que convencer meu pai. Minha mãe sempre foi muito aberta de deixar ir, sabe? Assim, minha mãe, eu tenho uma relação incrível com ela. E ela sempre, é isso que você quer? Vai, encara. Ela quer que a gente viva, sabe? Tenha coragem, vá pra frente. E meu pai também, mas assim, meu Deus, ir pra longe, como assim? Eles são separados, né? E meu pai era a pessoa que podia bancar financeiramente na época. Eu fui pedir para ele falou, não, de jeito nenhum. Ele queria me dar um carro na época, que eu ia fazer 18 anos. Carro usado, tudo, mas ele queria me dar um carro. Aí eu falei, mas o que eu vou fazer com o carro? Eu não tenho dinheiro, eu não vou pagar... Porque eu sabia que ele não ia me bancar, ele iria só dar, né? Segura, gasolina, era tudo... Seria eu. Eu falei, o que eu vou fazer? Um presente de grego? Um negócio para me dar dívida? Eu falei, hoje eu não tenho condição de manter um carro, mas eu quero um intercâmbio. Aí, só resumindo, então ele concordou, né? Ele falou, tá bom, então, em vez do carro, intercâmbio, hoje ele tem maior orgulho que eu fiz essa escolha, tudo. Mas aí, escolhi a escola pela foto, mas estava tudo certo, aí você tem que pagar antes, né? Não pode pagar depois. Chegou lá no consulado, tudo pago, passagem, toda aquela... Você leva a pastinha toda orgulhosa, assim, né? Ai, que legal. Levei lá, aí a moça falou, não. Você não vai. Eu tinha 17 anos, mas de verdade, Patrícia, eu não sabia que era possível negar visto. Eu não sabia de nada que foi o maior choque da minha vida. Acho que quando você vai meio preparado, sabendo que pode dar certo ou não, beleza. Mas eu achava que se você tivesse todo o documento, era tudo certo. Aí oi? E, né, depende da pessoa que você pega lá, é o choque de realidade da sua vida. E a mulher, assim, parecia um robô, assim. Não, a entrevista já acabou. Aí mas por que dela? A entrevista deu não. Aí eu querendo mostrar comprovante de pagamento. Eu vou para essa escola, né? Tá tudo certo, minha matrícula. Tudo, imagina, moça. Não, a entrevista. E bem categórica, assim.
Aí eu saí de lá chorando, e eu choro pra caramba, já deu pra perceber. Aí minha mãe, que legal, parabéns! Eu, não, deu tudo errado. Aí todo mundo, como assim não? Foi um choque para todo mundo. Enfim, ligamos lá na moça da agência dela, não acredito, mas eu nunca tive um aluno negado. Deu, nossa, que bom, né? Fui especial. Tá piorando minha situação. Exatamente. O que tem de errado comigo? Aí, na época, podia tentar de novo, logo em seguida. Ela, não, vamos tentar de novo. Tá? Passou 2 semanas. Só que como nada da minha situação mudou, a pessoa falou, você trouxe alguma coisa diferente? Não. O que eles alegaram é que eu não tinha vínculo suficiente com o país para voltar. Não, mas com 17 anos você ia ter o quê? Que tipo de vínculo? Exatamente. Eu surpreendentemente, tive coragem de falar isso. Eu falei, mas eu tenho 17 anos, eu não tenho como ter uma casa, um carro. Deveria ter pego o carro, né? Não tenho nada que me prenda aqui, né? E eles falaram não. Aí a moça da agência falou, olha, tem exatamente o mesmo programa na Inglaterra. Até mais barato o programa na Inglaterra. O custo de vida lá era mais caro, porque a libra era mais caro que o dólar na época. Mas o programa, você até te devolve um dinheiro, você quer ir? E eu nunca tinha sonhado com Inglaterra, nunca tinha nada. Mas eu sou assim, bora, vamos. Fui para a Inglaterra, fiquei 9 meses lá, em Bournemouth. Acho que assim, é bem no sul da Inglaterra, praia. Foi muito legal, transformou minha vida. 17 anos, você pensa que você é madura, né? Aí eu descobri que a maturidade veio depois de eu passar esse ano fora. Porque quando você sai da sua casa, né? Aqui nos Estados Unidos é muito comum 18 anos sair de casa, no Brasil não. Então, você sair de casa com 17 anos, eu fiz 18 anos na Inglaterra, primeira vez fora de casa, não existia celular, era época de você falar com a família por e-mail, a máquina era analógica com filme, então eu tirava foto, mandava revelar, punha no correio para mandar para minha família ver as fotos. Era fora outra que vinha coisa. Um monte queimada, um monte sem foco, é uma tristeza. Eu lembro olho bem. Fechado. Não né? É da minha época, mas eu ouvi falar essa história. Aí, então, assim, era muito difícil, mas eu fiz até o final. E isso me deu assim... Depois que eu passei por isso, eu falei, cara, se eu conseguir isso, eu vou conseguir muita coisa. Porque foi um divisor de águas na minha vida, intercâmbio. Então, eu incentivo demais quem tiver oportunidade fazer. E eu vou falar, precisa de mais coragem do que de dinheiro para fazer intercâmbio. Porque a minha mãe era professora, sempre trabalhou na área da educação, então sabemos a realidade. O meu pai era empresário na época e tinha altos e baixos. Naquela época ele teve um alto, ele conseguiu pagar de primeira, mas para me manter lá foi no suador. Então, todo mês que ele tinha que mandar o dinheirinho lá, ele mandava 400 libras por mês, eu tinha que me virar. Trabalhei no Burger King lá, para ganhar os trocados. Então, assim, eu tive que me virar tanto emocionalmente, quanto fisicamente e financeiramente também, de fazer as contas, fazer render o dinheiro, tudo isso. Então, eu aprendi mais ou menos inglês, porque como eu fui com 0 e eu fui para uma escola de inglês, né? Então, todos os meus amigos eram estrangeiros. Apesar de eu morar numa casa de britânico, eu não ficava em casa, eu ficava na rua o dia inteiro. Mas já deu para arranhar legal. Voltei achando que estava arrasando, mas não estava, né? Mas ajudou. Mas me deu muita bagagem de vida. Sim. E aquela coisa. Então, se eu conseguir isso, eu vou continuar. Só que aí eu fui picada pelo bichinho intercâmbio e pelas experiências.